Mas eu queria comentar mais tarde, depois eu vou tentar fazer o vídeo, sobre justamente essas pessoas que aparecem na linha de frente, gerando toda essa reação nossa. Felipe Neto, depois aparece uma Tabata Amaral, aparece, eu até esqueci aquele que era BBB, que foi para o exterior, Jean Willis. Essas pessoas, elas são a linha de frente. O que a gente tem que ficar atento é com quem está atrás deles. Quem são os marionetes? Quem manda o Luciano Huck em defesa? Ó, tá fritando lá, tá cheirosa a comida. Quem manda o Luciano Huck em defesa do Felipe Neto? Então é isso que eu queria comentar. Essas pessoas é que são realmente as mais perigosas. Essas famílias controlam o Brasil há muitas gerações, há muitas décadas. São elas que escravizam nós, os brasileiros. Deixa eu tirar aqui o fogo só um instantinho. E para entender como nós temos que nos organizar para nos libertar, para libertar o Brasil, é preciso entender qual é o plano dessa tigrada, dos chefes, dos cabeças, como o Fernando Henrique, como as famílias de banqueiros, como as famílias dos donos dos antigos veículos de mídia, como os Marinho, como os Frias. O que eles estão armando? E embaixo dessas grandes famílias que dominam o Brasil há muito tempo, você tem uma linha auxiliar também, que está sempre lá. Aí que aparece um Amoedo, aparece um Armínio Fraga, um Gustavo Franco. É nesse sentido que você vê essas relações interpessoais que se estabelecem durante muito tempo, ligando os monopólios e oligopólios, que foram constituídos no Brasil, principalmente a partir do Fernando Henrique, depois intensificados com o governo do PT, e agora eles estão lutando para manter o establishment, para manter o mecanismo funcionando e manter os brasileiros, nossas famílias, escravizadas por mais uma, duas, três gerações. Então é um pouco disso que eu queria conversar com vocês. Mas então, o que eu ia comentar com vocês é justamente isso. Tudo que a gente está passando é um processo de libertação, e essas famílias que têm contato internacional, elas estão reagindo, mandando esse pessoal que é linha de frente deles. Chegam a ser empregados, eles são sócios minoritários, vai. E tá ficando bom aqui, tá cheiroso, hein? E o que acontece? Você vê, desde a Covid, que vai parar tudo, vai destruir o mundo, ou o grande aquecimento global, são desculpas para eles instalarem o que eles chamam de um novo normal. Eu vou contar uma historinha como é que foi que eu tomei conhecimento do Covid. O então ministro, na época, só vou desligar aqui. O então ministro, na época, me procurou, começo de abril, e falou: olha, tá vindo o Covid, é muito mais grave do que a gente podia imaginar, e vai morrer muita gente. Mas quantos vão morrer? Eu falei: olha, ainda estamos estudando, mas no Brasil de 2 a 4 milhões. Era esse o número. Se a gente fizer tudo que tem que ser feito, talvez a gente consiga reduzir para 2 milhões, talvez um pouco a menos que 2 milhões, mas vai ser um desastre. Vai ter uma quantidade tão grande de pessoas mortas que não vai dar para tirar das casas. Vamos ter que tirar os corpos com caixão, com caminhão. Vai ser pior do que foi, muito pior do que foi na Itália. Então esse era o prognóstico. O que nós precisamos fazer, dito na época? Precisamos fazer o isolamento total, não porque vai diminuir a quantidade de pessoas mortas, mas porque com isso a gente evita o pico e aí vai ter respirador, vai ser menos dramática essa situação. Bom, fiquei chocado na época, escutei. Só que daí a gente começa a ler os papers, o que está acontecendo lá fora, como está vindo, etc. E a gente viu que não era nada disso. Infelizmente está morrendo gente, mas está longe de 2 milhões. Lá pelas tantas eu escutei: olha, se fizermos tudo certo, 800 mil. Então, no frigir dos ovos, o que está acontecendo, ou do Bratwurst, né? O que está acontecendo é que foi um pânico criado, igual o pânico do aquecimento global. Está tendo aquecimento? Tá. Temos que preservar o meio ambiente? Lógico que temos que preservar o meio ambiente. Mas se você for lá para a Amazônia, e eu conheço a Amazônia, você vai ver o que está em jogo. Se você pegar ali em Santarém, no Rio Tapajós, é uma barca de soja atrás do outro, saindo por uma hidrovia. O Brasil é super competitivo na soja. E o pessoal quer mandar aqui alimento, energia. Isso sempre vai ser importante no jogo geopolítico. E o Brasil tem um papel de destaque.
Vou comer o meu bratwurst, a gente conversa depois. Um abraço. Então, voltando para o assunto. Eu não sei ao certo quando todo esse processo de dominação, de corrupção, esquerdismo e monopólios começou. O que eu sei é que durante o governo do Fernando Henrique, esse processo acelerou muito. Foi ali que foi bolado essa dinâmica, ou pelo menos foi implementada a dinâmica de começar a ter os monopólios feitos à revelia da legislação antitrust, do CAD, e com dinheiro de isenção tributária, com grana do BNDES. Esse processo todo foi crescendo, foi escolhido, né? Um grupo de famílias e pessoas que iriam ficar milionários. Os amigos do Grêmio, antigamente, os amigos do Veio, ficaram milionários em detrimento de outros grupos. Teve gente que perdeu muito com esse processo. E a partir daí você vê o surgimento dessa aliança espúria de alguns, entre aspas, né, metacapitalistas, com principalmente essa turma, não vou falar PSDB, mas a elite, principalmente a elite tucana de São Paulo, né? Esse grupo continuou no poder mesmo durante os anos do PT, e apesar dessa aparente briga entre eles, esse grupo de empresários teve um trânsito livre e fluido com a tigrada do PT. A dificuldade deles foi nenhuma. Pelo contrário, os petistas escolheram mais famílias para implementar de uma forma mais intensa essa política, e aí ela foi renomeada, né, campeões nacionais. E aonde, debaixo da gestão do Luciano Coutinho, você intensificou esse processo todo com a grana do BNDES. O que aconteceu com o país esses anos todos? A gente ficou pobre, a classe média ficou pobre. Quem ganhou dinheiro foi justamente quem conseguia driblar esse cerco dos monopólios oligopólios, né? Que quando você tem um monopólio oligopólio, você repassa automaticamente a ineficiência, o aumento de custo adiante para o consumidor. Se só você fornece, você pode passar adiante qualquer problema que o país esteja tendo. E esse pessoal conseguiu se tornar, em alguns casos, players globais. Então, proteína animal, cerveja, mesmo na questão de bancos, você vê nitidamente esse pessoal ganhando escala no Brasil para atacar, primeiramente, a América do Sul, do ponto de vista empresarial, atacar a América do Sul e depois a América Latina e mundo. Isso aconteceu na cerveja, isso aconteceu em bancos e em vários outros setores. O que choca é exatamente a mesma estratégia política do PT. A escala que você ganha do PT, dessa ala fabiana, do pessoal da esquerda, a escala que você ganha no Brasil, o dinheiro e a musculatura econômica que você tem no Brasil, eles são utilizados para você entrar no resto, primeiro da América do Sul, América Latina, e depois vai para o resto do mundo. Por quê? Porque você tem um país grande e esses países ao redor, basicamente, você dobra o tamanho do Brasil, em termos de força econômica, poderio econômico, tudo. A estratégia é brilhante, ela está sendo implementada cada vez mais. É com isso que a gente está lutando. Como sair desse imbróglio? Na minha opinião, primeiro, não ter medo do embate ideológico. A gente vai entrar depois, em outro vídeo, falar sobre a parte da ideologia. Mas, do ponto de vista econômico, a gente precisa cortar o fluxo financeiro desse pessoal. E a gente não consegue cortar o fluxo financeiro. Por quê? Porque eles têm anos e anos de técnica, de aproximação. Então a gente desembarcou em Brasília. Não faltou gente para fazer a ponte. Não faltou gente que queira ficar rico. Essa que é a dificuldade. O poder corrompe. A grana é um caminho... Tem um ônibus aí atrás de mim. Vou ficar esperto aqui. Estou nos Estados Unidos, mas eu sou brasileiro, né? Tem que ficar esperto. Então, para fechar aqui a conversa de hoje, eu só queria comentar o seguinte. É importante manter a batalha nas redes sociais. Muitas pessoas do nosso lado têm dito que é irrelevante. Essa batalha nas redes sociais é que vai convertendo e abrindo o olho, um por um, dos nossos irmãos brasileiros
para esse mecanismo aí que eu vou chamar da nova república, advindo da Constituição. A Constituição de 88 permitiu o surgimento disso, dessa cultura, do mecanismo. E depois ele foi sendo implementado, seja do ponto de vista econômico, com cada vez mais monopólios e oligopólios, seja do ponto de vista cultural, com todos esses benefícios, Lei Rouanet, ungindo escolhidos que ficam quase que dominando os grandes meios de comunicação, que hoje em dia são decadentes, visivelmente decadentes, perdendo espaço. Os artistas desses ungidos, eles estão revoltadíssimos. Por quê? Porque o povo não quer ver, nem escutá-los, não quer escutar a música deles e não quer vê-los. Então, cada vez mais, isso vai sendo desmontado por essa revolução tecnológica que são as redes sociais. Então, a gente precisa continuar atuando de forma muito incisiva nelas, não menosprezem. Ao mesmo tempo, olhar para o longo prazo. No longo prazo, nós precisamos ter instituições, organizações e ver para onde nós gostaríamos que o Brasil fosse. Eu acredito que, por exemplo, essa concentração de poder político não deveria acontecer. Aqui nos Estados Unidos você elege desde delegado, xerife, até juiz. Você tem que ter uma participação direta da população, inclusive com plebiscito. E a decisão do plebiscito tem que ser respeitada. Então, repensar toda essa estrutura do jogo eleitoral, das instituições, da dinâmica econômica e cultural, mantendo a briga no dia a dia, não podemos desistir dela. É importante virar cada uma das pessoas ao seu redor para o nosso lado. Abrir os olhos e mostrar esse grande engodo que foi a nova república. E, por outro lado, começar a olhar para o médio e longo prazo, aonde nós, brasileiros, gostaríamos de estar. Se você for ver, as casas aqui não tem muro, não tem segurança. Tem crime? Tem crime. Rouba bicicleta aqui. Tem assaltante? Lógico que tem. A população encarcerada adulta masculina é gigantesca. Eu acho que é 3, 4% da população está na cadeia. O resto da população leva uma vida muito mais tranquila. São escolhas que uma sociedade faz. E o que é mais dramático é que a sociedade brasileira, os brasileiros, do modo geral, eles são tão ou mais conservadores do que os americanos. O que fez o Brasil ser um país de esquerda foi esse grande golpe, esse grande esquema, criado a partir da Constituição de 88, com a nova república, que hoje em dia muita gente chama de um mecanismo. E é isso que a gente precisa desmontar, desplugar da tomada. Por hoje é só. Vamos ver se amanhã a gente continua o papo. Grande abraço, boa noite para vocês, fiquem com Deus, tá?